En el año 1942 se detecta la presencia de Diaphorina citric, el insecto vector que transmite el HLV en Brasil. Fue recién en el 2004 cuando se confirma el primer foco de HLV en ese país. Esto realmente ha traído consecuencias económicas y sociales devastadoras porque desde entonces hasta la actualidad se han erradicado tantas plantas cítricas como la superficie que hoy posee Argentina dedicada a la citricultura. Por eso ahora a continuación vamos a conocer más acerca de la situación del país vecino de la mano de un fitopatólogo brasilero. ¿Cómo es la presencia hoy del HLV en Brasil? O Huanglongbing, ele foi identificado no Brasil em 2004. Então nós já temos 10 anos de doença. E de lá para cá nós temos pelo menos 10 milhões de plantas infectadas. O prejuízo é muito grande e estima-se que nos próximos anos isso possa chegar a 15, 20 milhões de plantas. Então é um prejuízo bastante grande. O controle do HLB no Brasil ele é feito através de 3 medidas. As mudas sadias, então as mudas são produzidas em viveiro fechado, telado. Segundo, há um controle bastante intenso do inseto vetor com pulverizações de inseticidas. E terceiro, existe a inspeção total dos pomares, planta a planta, para identificar uma planta sintomática, doente. Caso ela seja identificada, essa planta é eliminada. Mas nem todos fazem isso, porque são medidas extremamente caras e basicamente só os grandes produtores eles podem arcar com essa despesa. ¿Cuántas plantas se erradicaron? ¿En qué superficie y qué impacto económico social tuvo justamente esa acción? Mas nós temos seguramente entre 20 a 30 milhões de plantas infectadas que vão chegar à morte em questão de 1, 2, 3 anos. Né? O impacto social é grande, mas ele é, digamos assim, ele é diminuído porque os citricultores eles estão abandonando a cultura dos citros, os pequenos citricultores, eles deixam os citros e trabalham com cana-de-açúcar. Então a área de cana-de-açúcar tem aumentado bastante e a área de citros no Brasil tem diminuído. Do ponto de vista social, é quase que uma troca, então não há um problema muito sério. ¿Cómo ve el trabajo que se está haciendo en Argentina justamente para evitar que ingrese esta enfermedad al país? O trabalho para evitar o ingresso de uma enfermidade no país é um trabalho que está fadado ao fracasso, porque a doença vai chegar mais cedo ou mais tarde, porque não está dentro do nosso poder impedir a entrada da doença. Ela tem vários meios de entrar. O mais comum seria alguém trazer uma muda infectada aqui, alguém trazer uma gema para fazer uma enxertia. E isso vai acontecer. Isso aconteceu no Brasil, deve ter acontecido no Paraguai, deve ter acontecido aqui em Misiones, né? Então, que vai aparecer, vai. Quanto mais cedo for detectada a doença, menor será o prejuízo. Menor será o prejuízo. Por quê? Porque se a doença for detectada cedo, as medidas de controle que envolvem pulverização com inseticida e eliminação de planta sintomática, elas poderão ser tomadas mais facilmente com o acordo de todos os citricultores de uma determinada região. Essa doença ela é diferente da maioria das outras doenças no seguinte aspecto: para controlar o Huanglongbing, a região toda tem que atuar, porque se o vizinho não faz, o meu pomar é comprometido, porque os insetos vêm do vizinho para o meu pomar. E para evitar isso, não há inseticida que resolva. Então a única solução é ter um acordo entre
todos da mesma região. O que é uma região é uma coisa que pode ser discutida localmente, etc. Mas é uma região que deve atuar em conjunto do ponto de vista de pulverizar o inseticida em conjunto e erradicar as plantas sintomáticas em conjunto. Fora isso, não há solução. No Brasil, nós temos os pequenos produtores que não têm condições de fazer isso e os grandes produtores. Basicamente é 50% de pequeno produtor e 50% de grande produtor. O que vai acontecer? No futuro, os 50% dos pequenos agricultores eles vão desaparecer. Só vai restar o grande. Porque o grande tem condições de fazer isso que eu disse que precisa ser feito. O pequeno não tem. ¿Se está estudiando desde el punto de vista de la ciencia de poder lograr alguna variedad, alguna especie que sea resistente a esta enfermedad? Não há nenhuma espécie, nenhuma variedade, nada conhecido que tenha resistência a essa doença. Talvez haja a possibilidade de transgênicos, mas isso é uma possibilidade e mesmo que exista isso, nós teremos mais de 10 anos entre a descoberta desse material genético até o plantio. 10 anos. Então, nesses 10 anos, nós temos que resolver o problema de outra maneira, que é essa que eu falei, atuação regional com inseticida e com erradicação de plantas. Dessa maneira dá para conviver com a doença. ¿Cuántas aplicaciones se hacen, por ejemplo, en Brasil, de estos insecticidas para poder lograr este control? As aplicações no Brasil são nos agricultores que controlam a doença são bastante numerosas. Então varia de uma aplicação mensal para 2 aplicações mensais. 2 aplicações mensais significa uma a cada 15 dias. Então é um esforço muito grande. ¿En porcentaje cuánto aumentó el costo para poder desarrollar este cultivo? Pelo menos 50% a mais de custo de produção, depois do HLB, do Roundup. Então aumenta bastante. Detectando a doença o mais cedo possível e atuando regionalmente, vocês terão, claro, um aumento no custo de produção, mas ainda assim eu acho que será possível produzir economicamente citros aqui. Mas quanto mais cedo detectar e quanto mais regional for a atuação.